Bom dia com alegria, turma! Tudo bem com vocês? Como estão? Tudo em ordem? Eu sempre penso, eu tenho que fazer essa entrada rápido porque depois fica salvo. Mas normalmente, para quem assiste depois, o pessoal vai entrando. Ó, a doutora Lívia já entrou e hoje o assunto é sério. A gente vai falar de paz financeira. Já vou colocar ela aqui. Vou contar pra ela como foi hoje meu dia, que eu acordei super cedo. Turum! Tudo em ordem com vocês? O pessoal já tá entrando, hein? Vocês estão ficando acostumados com a live 9h30, tô percebendo. Hoje a gente vai aprender, ó. Já até peguei meu papel rascunho, minha caneta, pra gente falar com a doutora Lívia sobre paz financeira. Eu recebi esse pedido de uma seguidora, acho que faz umas... Foi semana passada, tipo na sexta-feira. Porque ontem foi segunda, né? Não foi ontem, foi semana passada. E aí achei super legal trazer para vocês, né? É um assunto que nós, artistas, artesãs, às vezes não quer falar sobre isso, sobre finanças, e eu sei da importância disso para o seu negócio. Porque queira você ou não, se você quer viver da tarde, o seu ateliê é o seu negócio. E aí você tem que se transformar, no mínimo, numa empresária muito boa. Tô aguardando aqui a conexão minha e da doutora Lívia. Acho que tá um pouquinho lento. Vamos tentar de novo aqui. Uai. Vamos lá, adicionei. E Bom agora foi? dia, Gabi! Bom dia com alegria! Tudo bom? Tudo bom, meninas? Tudo bem, e você? Bem também. Muito bueno. Então, Gabi, foi na nossa live da semana passada que acho que Foi, é a né? Clau Rodrigues, uma coisa assim, perguntou pra gente, a gente acabou não vendo, e ela perguntou, ela disse que ela estava buscando a paz financeira, porque a paz financeira sempre traz a paz emocional. E perguntou se eu Sim. concordava com isso, né? Então, a minha resposta é que não, eu não concordo com isso, né? Eu acho que a paz financeira é uma parte da paz emocional, da Sim, é nossa um dos paz pilares, como um né? todo. Temos aí Exatamente. vários pilares da nossa vida, Isso. do equilíbrio da nossa vida, e a paz É, financeira é uma delas. isso. Deixa eu só, Na vou te verdade, contar primeiro, já que a gente entrou aqui agora, tá vendo que tá entrando bastante gente? Vou contar pra você que horário que eu acordei hoje. Mudando de ah, assunto, de pato pra ganso, faz tempo que a gente não se vê, né? Acordei ah, 7 horas da manhã hoje. Acordei às Ave 7. Maria. Deu tempo de fazer atividade física. Deu tempo de tomar um café da manhã bem caprichado. Deu tempo de fazer minha meditação com o solzinho que eu tomei, que foi bom. Deu tempo de lavar o cabelo, ó. Ó, gostei desse negócio de acordar. E é 1 hora a mais, que normalmente eu acordo 7h40, né? Vamos lá. Ô, Gabi, e o que te fez acordar mais cedo hoje? É treinar, né? Porque assim, na quarentena, se eu não começar a parar de comer um pouco e treinar um pouquinho mais, as coisas vão ficar muito graves aqui. Ah, Mas eu entendi. queria ter essa rotina matinal mais tranquila pra mim, né? Já que você sabe, a gente trabalha aí na correria e tudo mais, eu falei, não, eu preciso arrumar tempo. Eu sempre falo, né, que a gente não é ocupado demais, a gente é desorganizado, porque consegue acordar esse Exatamente. horário, consegue fazer, né? Mas aí queria te Exato. contar que você acorda sempre cedo, feliz, animada. Eu já tô É. acordando cedo, feliz, animada. É isso aí. Demora um pouquinho para pegar, mas aí pega no tranco, né? Depois que vai. Vai. Gente, ó, antes da gente começar, queria que vocês vissem esse aviãozinho que tem aí do lado, ó. Envia para amiga, artista, artesã ou amiga mesmo de vocês que quer conquistar a paz financeira, né? Que tem às vezes algumas crenças limitantes aí que esse conteúdo pode ser importante para ela. Então ajuda a gente aqui a divulgar o vídeo, clica no aviãozinho, envia para a turma que agora a gente vai começar a falar de paz financeira literalmente. Isso aí. Bom, primeiro eu quero falar da minha crença pessoal, que eu acho que a nossa paz interior independe do mundo externo. Essa é a minha crença e é o que eu estou buscando hoje. Mas como eu não cheguei lá e estou engatinhando nisso, então não vamos falar disso ainda,
porque é uma outra É um evolução. processo, né? É um processo, é. Mas você já teve o primeiro passo, que é o despertar, né? Que é saber que, Exatamente, é. indiferente do seu ambiente, você consegue se controlar aí. Exatamente, é. Mas a nossa paz emocional, que a Cláudia tinha dito, eu acho que ela é composta de várias coisas. Então, tem a parte financeira, tem que é um pilar super importante, porque não tem jeito de alguém ser feliz e tranquila se não tiver dinheiro. Sim. Tem a parte familiar, então não adianta você ter dinheiro e você não se dá bem com seu marido, com a sua mãe, viver em guerra com seus filhos, Não se com seus relacionar, parentes, né? os seus amigos. Não tem jeito também da gente ter paz tendo dinheiro, uma família linda, e se você não tem nenhum amigo, se você não tem nenhuma pessoa, se você não consegue lidar bem com as outras pessoas. Acho que a parte espiritual é uma parte importante também. Quer você creia, quer você acredite em algo ou não, isso tem que estar bem dentro de você. Então, É acho a que a fé, gente. né? Isso. A gente é uma somatória de coisas. E hoje a gente vai falar especificamente da paz financeira. Mas lembrando, se você não tiver uma saúde boa, se você tiver dinheiro, uma família linda, e você está doente, você vive tomando remédio, é remédio para colesterol, para pressão, para o coração, para enxaqueca, para qualquer coisa, não adianta que você não vai ter a paz plena dentro de você, né? Sim. Então, E falando é hoje... importante a gente falar que não necessariamente quando você atingir a sua paz financeira, você vai ter essas coisas, né? Porque às vezes a gente não atinge, não chega a pegar o troféu, tá cavando a mina. Não chega para pegar o troféu porque a gente acha que se a gente atingir aquilo, a gente vai mudar em algum sentido, né? Mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente, Gabi. Então, assim, nós não temos aquilo que nós queremos. Nós temos aquilo que nós somos. Então, o nosso exterior reflete quem nós somos, né? E o interessante é que o que você tem hoje é reflexo de quem você era. E quem você é hoje é que vai te trazer o que você terá no futuro, que vai levar você para algum lugar. Sim. Então, hoje, o que você tem hoje é reflexo de quem você era. E você plantou lá, né? Exatamente. A gente não colhe o fruto no mesmo dia que a gente planta a semente. Sim. Então, hoje, o que nós somos hoje vai trazer os nossos frutos. Nós estamos plantando hoje para a gente colher no futuro. Essa pandemia toda fez muita gente ver quem eles eram financeiramente no passado, né? Sim. Porque hoje muita gente, ou tem gente que está em paz, né? Que tem gente que tem como se sustentar, suportar financeiramente esse momento, e tem muita gente que não tem. E daí, tem como fazer alguma coisa agora, nesse momento, para mudar o agora? Não, mas você pode aprender. Você pode, a partir de hoje, se tornar uma pessoa diferente. Mas, Lívia, como é que eu vou ser diferente? Como é que eu me mudo? Então, a gente vai... nós todos somos um conjunto de crenças, pensamentos, emoções e ações, né? Então, a gente tem que mudar essas coisas para que a gente se transforme. É fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas é possível. Então, vamos falar primeiro de crenças, né? O que são as nossas crenças? Crenças são aquelas verdades absolutas que muitas vezes a gente nem sabe que tem, mas que ditam a nossa vida. A gente faz absolutamente tudo de forma consciente e inconsciente para comprovar aquilo que a gente acredita, né? Então, a gente tem um monte de crenças financeiras que atrapalham a gente e que guiam, moldam a nossa vida nesse sentido, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas das crenças que eu quero que vocês percebam se vocês têm. Então, por exemplo, dinheiro não cresce em árvore. Um bom emprego é o único caminho para a segurança financeira. As mulheres nunca deveriam ganhar mais que os homens. Quem tem dinheiro é egoísta, é pessoa ruim.
As pessoas ricas são gananciosas. É, não é espiritual ter dinheiro. Ou não é seguro ter muito dinheiro. Se eu tiver muito dinheiro, as pessoas vão gostar de mim por causa do meu dinheiro e não por mim mesma, não por quem eu sou. Se eu for rico, eu não vou conseguir me relacionar bem com as outras pessoas, eu vou perder os meus amigos, eu sou um fracasso financeiro, eu nunca Sim, consigo o que nunca eu vou conseguir, preciso. né? É muito difícil, eu tenho que lutar para ter dinheiro, eu tenho que batalhar muito. Só tem dinheiro quem tem sorte, aquela pessoa é rica porque teve sorte. Então, Sim. essas são crenças que a gente não sabe, muitas vezes não vem na nossa cabeça, e são crenças que fazem com que a gente enxergue tudo desse ponto e que a gente atraia isso. E como é que eu Eu mudo vou uma... contar uma crença que eu tenho, que eu trabalho ela, lógico que a gente vem conversando faz muito tempo, eu busco me, né, evoluir nesse sentido, mas eu tenho uma crença enraizada em mim, que eu trabalho ela, que é a seguinte, que eu preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro. Então, às vezes, eu vejo aqui, eu nem preciso fazer o que eu estou fazendo no dia, mas eu fico até 10, 11 horas da noite trabalhando muito, porque isso me dá a sensação de merecer o dinheiro. E é uma crença que eu trabalho sempre, assim, porque eu sei que é E uma crença limitante. essa é uma outra crença, eu não mereço ter dinheiro, Sim, eu não posso ser mais bem-sucedida que meu pai, que meu irmão, que meu marido ou que sim. outra pessoa. Então, são coisas que impactam a nossa vida. E E às daí, vezes a gente nem percebe, né? Só vai não, perceber numa. muitas vezes as crenças limitantes são bem inconscientes. Você tem que começar a prestar atenção nisso. E como é que você muda uma crença? Primeiro é questionando essa crença. Então, dinheiro não dá em árvore. Será que dinheiro não dá em árvore? Será que isso é verdade? O plantador de laranja tira o dinheiro dele de onde? Da árvore. Ah, Entendeu? Quem é florista, as floriculturas, tiram dinheiro de onde? Da árvore. Quem é o verdureiro, que a pessoa tira dinheiro de onde? Da árvore. Então, a árvore dá dinheiro. sim. Toda pessoa rica é ruim, é gananciosa. Poxa, vocês não conhecem nenhuma pessoa rica que é bondosa? Para mim, a maioria dos multimilionários são as Então, pessoas que super. mais fazem caridade. Então, quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu poderei doar. O Ajudar dinheiro, os outros, gerar isso, emprego, gerar dignidade para as pessoas e. exatamente. O dinheiro não transforma a pessoa. O dinheiro só mostra quem a pessoa já é. Sim, potencializa, né? Dá mais Isso. rapidez no processo. Outra crença limitante, que é a da Gabi, eu preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro. Eu não conheço ninguém que ganha dinheiro sem trabalhar muito. Sim. Conheço. E talvez o trabalhar muito E se aquela pessoa pode fazer, eu também posso fazer, exatamente. né? E às vezes o trabalhar muito, você coloca como uma coisa negativa. E quando a pessoa começa a trabalhar com algo que tenha prazer, que faça algum Que ama, né? sentido, talvez o trabalhar muito não seja pesado. Tanto assim, né? Isso. Então, assim, primeira coisa, identificar a crença e questionar a sua crença. Ninguém nunca fez isso, ninguém nunca conquistou isso, ninguém nunca é assim. Entendeu? Você não conhece ninguém que tenha ricos, que tenha amigos, que são amigos mesmo, independente da riqueza ou não. Qualquer coisa, né? Entendeu? Eu mesma tenho uma amiga que eu não sabia. Quando eu fui amiga dela, eu não sabia nada dela. Eu conheci ela na academia, é uma super amiga que eu gosto muito. E depois de conviver com ela e conversar e gostar, é que eu fui saber que ela tinha jatinho, tinha aviãozinho, casa não sei aonde, sabe? Era muito rica. E eu não gosto dela por isso, muito pelo contrário. Eu Gosta gosto pela dela ligação, por né? quem ela pelo que nós conquistamos. Então, que mais eu tenho que fazer? Primeiro você se questiona, observa a crença limitante, se questiona, e daí você vai colocar uma outra crença no lugar. Então, o que você vai Tem que falar? imprimir outra coisa na cabeça, Toda vez né? que vier na sua cabeça, você vai colocar: nossa, eu preciso trabalhar muito para ter dinheiro. Eu falo assim, não, eu posso ganhar muito dinheiro sem me sacrificar. Eu Sim. posso ganhar muito dinheiro fazendo algo que eu tenha prazer. Ou, eu não posso ganhar mais dinheiro do que meu pai e meu irmão. Não,
Eu posso Pode. ganhar mais Não tem dinheiro. outras pessoas que ganham, né? É, A Anitta exato, certamente ganha muito mais dinheiro que qualquer um da então, família eu dela, outras posso, mulheres, né? Vamos lá. exatamente. Eu posso ganhar mais dinheiro, eu posso ser mais bem-sucedida. O fato de eu ser bem-sucedida não significa que o outro não será, ou que o outro não Sim. é. Mas eu mereço também. Merecimento, eu não mereço. Eu não mereço ser rica. Eu mereço ser rica. Ah, dinheiro é do mal. Então a gente veio com essas crenças, até mesmo da religião. O que, que as pessoas pregam? Que a gente tem que se desapegar do dinheiro para encontrar com Deus. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente deve ter dinheiro mais do que o suficiente para Viver conseguir uma vida fazer abundante. a obra de Deus aqui na Terra. Porque se você não tem o suficiente, você não tem o que dar. Se você Sim. não tem dinheiro suficiente, a sua paz interior não está completa. Então você não Tá tem sempre como. naquela corrida de ratos, né? Pagar boleto, fazer. Exatamente. Então, primeira coisa, vi minhas crenças. Como é que eu tenho. Eu tenho uma frase, toda vez que eu tô, nossa, que saco isso, nossa, que. Eu sempre respiro e falo. Eu aprendi com Bob Proctor, que é um. Eu acho que, eu não sei se ele é canadense, mas quando eu comecei a estudar essas coisas, e ele sempre fala para a gente sempre repetir essa frase. Estou tão grato e feliz hoje que o dinheiro vem para mim em quantidade crescente através de múltiplas fontes. Então, ele sempre fala isso. Então, toda vez que eu tenho algum pensamento ruim com relação a finanças, com relação a dinheiro, eu paro e repito essa frase. E vocês podem criar a frase que for para vocês, que toda vez que vier um pensamento negativo Ative, né? através do dinheiro, isso, ative algo bom. Então, as A crenças. Marla Mota falou pra gente assim: e quem gasta desnecessariamente? Necessariamente. Então, a gente vai Vocês chegar lá. viram aquele meme, Lívia? Você viu aquele meme que o Qual? pessoal falando, tem gente na quarentena descobrindo que nem precisaria comprar o que sempre compra, né? Exatamente. Então, isso são as atitudes da Mudou gente. também, né, a forma de. São as atitudes da gente. Então, bom, primeiro, crenças. As crenças já ligam também o pensamento. Nós somos os nossos pensamentos. Então, você identifica a crença e já vem um pensamento. E daí você transforma o seu pensamento dessas formas que a gente falou também, imprimindo um outro pensamento. Em cima, né? E o pensamento traz uma emoção pra gente. É engraçado que eu mesma, como é que eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, essas coisas? Porque eu passei uma época onde eu ganhava muito dinheiro, mas eu estava sempre com a sensação de escassez. A minha emoção era de escassez. Eu tinha dinheiro, mas para mim aquilo não era suficiente. E daí veio, depois disso, olha, assim, depois disso veio uma avalanche de coisas ruins na nossa vida, por conta de acontecimentos que independem da gente e por conta de escolhas erradas que nós fizemos, que nos levaram a quase que a falência financeira, a escassez. Sim. Então, eu tinha sempre esse sentimento e chegou. E E daí... apesar de ganhar muito, parecia que trabalhava, Exato, e nunca tinha, não nunca tinha. satisfeita, Então, né? daí eu pensei, falei assim, gente, é alguma coisa dentro de mim, dentro da gente, que está fazendo isso. Então, daí eu fui atrás de uma inteligência emocional financeira. E eu fiz um curso do Paulo Vieira, um cara muito legal, que fez muito sentido e que abriu a minha mente. E daí, nesse período que estava tudo e que a gente tinha essa sensação de escassez, eu comecei a ver, poxa, eu já sou uma pessoa rica. Eu tenho um monte de eu tenho muita saúde, eu tenho pessoas que me amam, eu tenho uma casa para me abrigar, eu tenho roupa, eu tenho comida, olha quanta coisa. E daí ele fez um exercício lá que chama muito. Se você fosse vender alguém que você ama, então pensa numa pessoa que você ama. Na hora vieram os meus filhos, né? Na verdade, um filho, que eu acho que eu tinha um filho só, né? Se você fosse vender essa pessoa, por quanto você venderia? As pessoas, não, eu não venderia nada por dinheiro nenhum. Eu falei assim, não. Mas supondo que você tivesse que vender, coloque um preço. Qual é o preço? Sei lá, 1.489 bilhões, não sei o que lá, um monte de zero atrás, assim, do número. Então, você vê que isso já é uma riqueza que tem tanto zero que você não consegue nem mensurar, contabilizar. Né? E daí eu comecei a me encher
da fartura. Então, eu toda vez, e não é fácil, o sentimento de escassez financeira continuava dentro de mim, mas quando eu vi esse sentimento de escassez financeira, Sempre vinha. eu pensava em algo abundante que eu tinha. E toda vez que você pensa alguma coisa, você tem uma sensação. Então eu pensava, nossa, eu tenho tanta saúde, eu tenho tanto amor em mim, e aquilo me enchia de abundância. Então a gente troca o sentimento de escassez pelo sentimento de abundância. Então a gente já falou das crenças, falamos dos pensamentos e das emoções, e a gente tem que falar das atitudes, porque nós somos as nossas atitudes. E daí, nesse A momento gente tem que pensar, tem que se concentrar e tudo mais, de organizar a cabecinha, mas o importante é fazer, né? Que é o que a gente vai. É a plantação para colher daqui a pouco. Exatamente. E daí, nesse momento que a gente estava, nesse sentimento de escassez e nesse caos, no meio, né, desse caos, nós resolvemos que nós venderíamos a nossa casa, a gente ia sair da casa porque a gente não queria mais aquele ambiente que a gente vivia. A gente adorava, mas a gente estava gastando muito tempo. Então aquilo estava estressando muito a gente. A gente morava longe da cidade, de onde a gente estava gastando muito tempo para ir e para voltar. A gente estava ficando estressado, não tinha tanto tempo de qualidade com os filhos, porque tinha que sair para trabalhar, era 40 minutos, né? Até ir, pegar as crianças, voltar. E daí as pessoas que estavam ao nosso redor eram pessoas ótimas, mas que passavam para a gente algum sentimento que não estava legal. Então foi e aquela casa, e a gente estava com aquela sensação de que tudo que a gente ganhava não era suficiente. Na verdade, era o suficiente, não era mais. Era essa vida que a gente queria, não. O que a gente resolveu fazer? Mudar. Vamos sair dessa casa. Plantar outra coisa, né? Plantar outra coisa. A gente fez o que precisava. O que era prioridade na nossa vida era começar a juntar dinheiro. Como é que a gente junta dinheiro? Ganhando mais e gastando menos. Então, o que a gente fez? A gente fez uma coisa que era contraintuitiva. A gente estava na escassez, em um mês, a gente mudou para um apartamento perto de onde a gente trabalhava, colocou a casa à venda. Então, a gente alugou um imóvel. Então, era contraintuitivo porque a gente tinha parecia mais despesa, né? Mais despesa. Mas nisso, a gente viu que a gente não precisava de 2 carros. Vendemos um carro. Economizamos com combustível. Começamos a cortar despesas irrelevantes da nossa vida. Porque o nosso foco era juntar dinheiro. Então, a gente demorou mais de 1 ano para vender. Então, com um custo alto. E nesse meio tempo, a gente foi estudando, buscando conhecimento, estudando como é que a gente podia fazer mais dinheiro. Porque, veja, não é ganhar, é fazer. Você é responsável por fazer a sua própria renda, né? E daí foi uma avalanche de coisas que nessa quarentena, olha que interessante, foi a primeira vez que eu, de forma inconsciente, me veio a sensação de abundância ao invés de escassez. Isso que eu plantei há anos atrás. Sim, que legal. Entendeu? E óbvio que, como a maioria das pessoas, a minha renda diminuiu também. Sim. Óbvio que diminuiu, porque eu estou trabalhando menos, as pessoas estão saindo menos de casa. A gente faz os exames que são de urgência e emergência, né? Gente, para quem não sabe, a doutora Lívia tem uma ótima profissão, ela é médica, então ela faz exame e tudo mais. E imagina, se a doutora Lívia, que era médica, ganhava bem, conseguia lá no passado se sentir escasso. Exatamente. Às vezes a gente pensa, não, porque vida de médica é perfeita, né? Gente, porque assim, não tem a ver. Por quê? Por mais que eu fosse médico, o meu pai, e aí eu me recordo que na minha infância, o meu pai e a minha mãe viviam com esse sentimento de escassez, com esse sentimento de que o dinheiro não dava, e de que era sempre insuficiente, e de que tinha que economizar. Então, isso veio dentro de mim. E eu só replicava. E quando eu pude entender isso, eu falei assim... Percebendo. Eu agradeci, obrigada pelos ensinamentos que vocês tiveram, mas eu posso fazer diferente, eu posso ser diferente, eu escolho fazer diferente. E a doutora Lívia falou um dia para mim uma frase que eu lembro, assim, é uma frase que marcou a minha vida, que nós repetimos os erros dos nossos pais por amor.
Por E amor. isso me marcou de uma forma que hoje eu vejo alguns padrões de comportamento meu e falo, peraí, será que esse comportamento é meu? Ou eu tô repetindo algum comportamento do meu pai e da minha mãe que fizeram o melhor por mim, eu tenho certeza. Mas eu tô repetindo algum comportamento deles por amor a eles, né? Mas é a pura realidade. Primeiro que é uma crença, e depois a gente acha que a gente não pode ser melhor, porque não é ser melhor. Todos nós somos iguais, é simplesmente escolher um caminho diferente. E quando eu virei mãe, eu percebi que eu não quero que meu filho seja como eu quero que ele seja melhor. Então, por amor aos meus pais, eu vou fazer diferente, eu vou fazer algo que me traga mais paz, entendeu? Então, é inverter, É entendeu? meio. Tá na nossa cabeça, na cabeça das pessoas que estão assistindo essa live, que por amor aos seus pais, você tem que repetir o padrão de comportamento deles. Mas agora que você tem esse conhecimento, que a gente chegou aqui, te contou, te provou como funciona com a história da doutora Lívia, com a minha história, o que você vai fazer? Entender esse pensamento e vai se esforçar para plantar outra coisa. Então, se a nossa seguidora aqui que estava reclamando, eu não tenho paz financeira, eu não tenho. Pera, o que está acontecendo? Será que você está repetindo um erro, um acerto, sei lá, do seu pai, da sua mãe, por amor a eles? Isso é muito comum. O que você tem que fazer? A doutora Lívia, ela é médica, ela tinha uma casa 40 minutos longe, tudo mais, uma casa linda. Mudou totalmente, fez um plano de ação e fez, né? Isso que é E importante. é difícil, Gabi, a gente mudar, porque a nossa crença é: você precisa ter uma casa sua para Sim. você ter segurança financeira. Eu hoje já acredito diferente, eu não quero ter uma casa própria. Por quê? Porque se eu estou num lugar alugado e Que eu vende, resolvo. né? Não, eu estou num lugar alugado, que eu estou pagando para alugar. Se de repente eu perco a minha renda, eu posso sair daqui e ir para um lugar mais barato. Sim. Eu tenho uma proposta de emprego, sei lá, para trabalhar na Índia, Portugal. Portugal, Paris, qualquer lugar. E eu quero ir. Eu não tenho nada que me prenda aqui, eu simplesmente Sim. deixo e vou. Vai, Ou se né? eu mudo, ou se eu estou bem de vida e quero mudar por um apartamento ou uma casa maior e mais cara, e tá bom, eu vou mudar. Então, assim, é a liberdade que me traz. Se eu tivesse na minha casa, eu não posso porque tem minha casa. Eu vou deixar a minha Sim. casa. Então, é um pouco contraintuitivo, mas fazer o que deve ser feito não é fácil. Não é Não. fácil, porque a gente. Primeiro você tem que E é parar. contra-intuitivo, igual você falou, né? É, Imagina, eu tô pagando caro na casa, aí eu vou alugar um apartamento e pagar um pouco mais caro. Mas calma, eu tenho um plano de ação, é por um ano isso. E aí, exatamente. Um ano ou mais, eu não sabia quanto tempo ia demorar para a gente vender a casa. Mas a gente sim, não queria, mas a gente achava que estando na casa seria mais difícil de vender. Então a gente resolveu sair. E realmente foi o tempo, né? Nossa, eu me perdi aqui no que eu ia falar. a gente vai se empolgando, falando, né? Bom, então, lembrei. E não é fácil você deixar, como é que eu posso dizer? Você parar de tentar mostrar para as pessoas o que você tem, né? Então, assim, muita gente vive tentando mostrar para as pessoas que é bem de vida, tentando mostrar que tá tudo bem. Então, vai viajar, o pouco dinheiro que ganha, gasta comprando carro novo, que está parcelado Na a seus parcela, de né? vista, uma casa que está parcelado para 60 anos, que você vai morrer e ainda vai estar pagando a casa. Você vai viajar, sei lá, antigamente dava para viajar para os Estados Unidos, agora o dólar a R$ 5, 5 e pouco, acho que nem dá mais. Não. Você comprava viagens caras e tirava fotos, então para mostrar que está tudo bem. Mas aí eu pensei, eu não quero parecer rica, eu quero ser rica. E para ser rica, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Então você meio que tem que aceitar fazer o que tem que ser feito. Então você tem que parar de tentar mostrar para os outros e viver naquele conflito e naquela escassez para começar a se encher de abundância e viver em paz, independente dos outros, né? E a gente tem que ser muito racional nesse sentido. Eu vou dar um exemplo, eu, Gabi. Gente,
tenho 23 anos, eu trabalho em casa, eu faço faculdade no máximo, que eu vou para lá é 2 vezes por semana. Tô terminando no último ano de arquitetura, o máximo que eu me desloco é 2 vezes por semana. Fora isso, eu saio com meu namorado aqui na cidade ou em Campinas e tudo mais, e ele me leva de carro. E eu não tenho vontade de ter um carro, né? A gente falando dos bens assim, eu já vendi meu carro para investir no negócio. Eu tinha um carro lá atrás, há um ano atrás, eu tinha o meu carro, eu vendi o meu carro e investi. E é difícil, é contra-intuitivo você pensar, nossa, eu não tenho carro e tudo mais. Gente, eu não gosto de dirigir, eu não dirijo. Então por que eu vou ter um carro para deixar aqui na garagem, pagar seguro? E É ainda mais. contra-intuitivo, mas tem que se esforçar, né? E hoje em dia, ainda com esse monte de aplicativo de táxi, é mais fácil não ter um carro. Sim. Então, assim, é difícil você reconhecer que você não pode viver aquela vida. Mas se você não pode viver aquela vida, não viva aquela vida. E tá tudo bem se você quiser continuar numa vida onde você mostra para as pessoas o que você tem e você vive com esse inferno interno. Tá tudo bem A também, a escolha de cada dos um. ratos para pagar boleto. Exatamente. Aí você tem que... O que é que você quer? E, gente, foi a melhor coisa que nós fizemos na nossa vida. A primeira vez que eu fui a pé para o trabalho, eu fiquei tão contente. Eu não cabia em mim de felicidade só de ir a pé para o trabalho. Eu me senti uma alegria tão grande. E olha que eu tinha acabado de mudar, mais gasto, entendeu? E foi isso. Então, ok, as atitudes a gente tem que fazer o que deve ser feito. E daí a primeira coisa é a coragem de não ligar para a opinião dos outros. E daí a gente já falou em alguns vídeos da pintura terapia que a opinião dos outros é problema deles, não é seu problema. Se o outro pensa que você está pobre, que você está falido, é problema deles, não é seu problema. O seu problema é ter paz financeira. Né? E isso é um amor com a gente, né? A gente se importar mais com o nosso momento do que com a opinião do outro. Não adianta você amar mais a opinião do outro e honrar a opinião do outro do que honrar a sua opinião e o seu momento. Lívia, eu tô vendo aqui que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente são mulheres. Lógico que o empoderamento feminino, as mulheres hoje falam muito na casa delas, né? E é certo isso. Eu sei que você foi a grande influenciadora aí na sua casa de mudar a mentalidade financeira e tudo mais. Conta pra elas como que é essa negociação com o marido. No caso, eu não tenho marido pra contar, porque eu decido minhas coisas sozinha, mas explicando pra elas como elas podem conversar com o marido delas disso, porque às vezes elas estão abrindo a cabeça, estão estudando, mas o marido tá com aquele pensamento fechado. Como que consegue convencer isso? Eu tenho a sorte do Wendel me ouvir, né? Eu acho que talvez isso seja pela admiração, pelo respeito, ele me escuta. E é engraçado que logo que ele me conheceu, a gente namorava ainda, ele virou e falou assim, nossa, que engraçado, você tem uma relação tão natural com o dinheiro. Isso era eu antes, né? Natural com dinheiro, porque para mim, gente, dinheiro fazia parte ter dinheiro, fazia parte tudo. E daí ele começou a mudar. Mas sempre ele sempre pegava, puxa, ela ganha mais, tem aquele machismo. E eu sempre deixei claro que o fato de ganhar mais não significa que eu sou mais do que ele. Sim. Ele é uma pessoa incrível, ele me ensinou tanta coisa, eu mudei e melhorei tanto depois de estar com ele, da companhia dele, que assim, ele me enriqueceu mais também, entendeu? Sim. Então, quando eu demonstrava para ele que eu estava ganhando mais para a nossa família e que ele estava me enriquecendo com outras coisas, a coisa foi amenizando. Gente, demorou muitos anos, né? Nós estamos juntos há 13 anos. Né? Tem um bom tempo. Ainda, hoje em dia, algumas coisas pegam, mas isso fez também com que ele buscasse se reinventar. Que ele visse que é possível ganhar mais. E que não é difícil. Porque a minha crença, e sempre eu tive, é que para mim não é difícil ganhar dinheiro. Essa é a crença que eu sempre tive, e é engraçado. E não é difícil. E se você for ver, gente, não é difícil ganhar dinheiro.
Teve a história de, eu acho que viralizou, um cara que botou, ó, para você ganhar dinheiro, você pede dinheiro emprestado, compra Eu vi água, a vai palestra não sei dele. aonde, você vende, você comprou por 50 centavos, você vende por R$ 2, daí você pega, paga o cara. É difícil? Não é difícil. Ele fez o que tinha que ser feito. Uhum. Mas o difícil é E hoje esse voltar. cara tá dando palestra até em Harvard, não consigo falar direito, mas tá dando palestra pelo mundo inteiro e ganhando Exatamente, muito gente. dinheiro, né? O cara mudou a vida dele, um cara que... Eu assisti a palestra dele já em cursos É, que eu, a gente eu só faz. assisti esse vídeo aí que É viralizou muito e legal. então assim, não é difícil, é uma crença limitante que você tem que trocar, né? E daí tá. Aí você viu que você tem que mudar suas crenças, seus pensamentos, as suas emoções e as suas atitudes. Que outras coisas você tem que fazer com as atitudes? Primeiro, você tem que saber o que é a paz financeira para você. Se você não souber o que é a paz financeira para você, Você não não tem tem onde jeito. chegar, né? Aí você fala, não, a minha paz financeira é ter uma renda passiva, é ter a liberdade financeira, onde eu ganho dinheiro sem ter que trabalhar. O dinheiro trabalha para mim. Aí você tem que pesquisar quanto é isso. Sei lá, eu só Se eu sei tiver investir, 3 milhões investidos, eu consigo vai me sobreviver. dar, sei lá, R$ 10.000 por mês? Sim. Isso, aí você fala, não, é impossível uma pessoa comum juntar 3 milhões de reais. Crença limitante. Então, o que, que vai fazer? É verdade, não tem ninguém que era comum que ficou milionário. Aí a gente vai ver, gente, A tem maioria tipo dos Natália, milionários que não são Natália herdeiros Arcuri, fizeram o seu. Natália Arcuri, daquele canal Me Poupe, é uma. A Luciana Fiô, o Tiago Nigro, Paulo Vieira, o Wendel Carvalho, eram pessoas comuns, mas totalmente comuns. Trabalhavam de jornalista. Eu não me lembro quando, mas há anos atrás que eu achei. O cara acho que era porteiro e mostrou, ele já estava velho, né? Já tinha se aposentado tudo, e ele conseguiu juntar a parte financeira, comprou não sei quantas casas, eu falei, é impossível. Não é impossível. Porque não é o tanto que você ganha, é o quanto você gasta. E é E engraçado. olha como essa coisa de sonho é importante. Eu sempre falei que eu tenho uma experiência, meus pais sempre foram muito sonhadores, sempre sonharam muito alto. E isso vem muito comigo. Para mim, essa coisa de sonho, de você ter um sonho bem definido na sua cabeça, é tão importante que hoje, por exemplo, eu estava meditando de manhã e eu achei algumas. Fiquei pensando, mas será que eu prefiro isso ou aquilo? Gente, eu marquei na agenda, olha isso, eu tenho que sonhar, eu quero definir melhor, eu quero buscar referência. Olha que coisa de louca. Mas eu tenho que ter o meu sonho tão bem definido para mim, sabe, para conseguir sentir aquela emoção na meditação e tudo mais, que quando eu percebo que às vezes eu tô me perdendo, um pouco confusa na vida de 10 anos, eu separo um tempo para buscar referências e sonhar. Olha que coisa, né, de gente louca, mas eu acho que isso funciona muito. Você tem que saber onde você quer chegar daqui 5 anos, daqui 10 anos, porque se você não saber onde você quer, você não vai sentir a emoção. Quantas vezes lá atrás eu não fazia talvez um pensamento, uma meditação pensando, daqui a pouco eu vou ganhar X, vou ter não sei quantos seguidores, e você sentia aquilo, né? É muito importante isso na sua paz financeira, você ter um sonho. Então, eu percebi que para mim, esse negócio de colocar prazo me angustia. Então eu sonho, mas eu não coloco prazo daqui tanto tempo porque me traz angústia. E cada uma vai perceber De um o jeito, que né? faz, Então, outra atitude que você tem que fazer é buscar conhecimento. Então, você, Gabi, está buscando conhecimento para os seus sonhos. Você está Sim. vendo, buscando referências para o que você quer. Eu busquei, como é que eu comecei a estudar? Foi nesse período. Eu fiz o curso do Paulo Vieira, gente, e olha como tudo é contraintuitivo. E lá o Paulo Vieira vendia uma caixa com um monte de livro, um monte de CD, um monte de DVD. Ele estava vendendo por R$ 2.000. Primeiro, a gente pagou o curso, que era super caro, que a gente não tinha dinheiro. Depois, ele estava vendendo essa caixa e o que eu pensei? Eu vou comprar. O Wendel falou, não compra. Eu falei, não, eu vou comprar. Porque se eu comprar, Conhecimento Não, se eu comprar, eu vou me obrigar a ler. Porque eu não vou jogar R$ 2.000 fora. Eu vou me obrigar a ler.
Então eu comprei aquela caixa, aquele monte de livro que talvez na internet eu gastasse um quarto do valor, talvez eu gastasse, mas se eu deixasse para comprar na internet eu não ia comprar. Porque eu me conheço, eu ia procrastinar. Quando eu vim com aquela caixa, toda vez que eu olhava para aquela caixa, eu pensava, R$ 2.000, R$ 2.000. E naquela época, R$ 2.000 aqui. E daí eu comecei a ler. E daí eu comecei a ouvir. Às vezes eu estava trabalhando, eu botava para ouvir alguma coisa, só para ter coisa boa para ouvir. Sim. Às vezes eu estava em casa e daí eu lia. Gente, isso foi tão contra, mas eu comecei a pegar o gosto pelo conhecimento. Eu comecei a ver o conhecimento das emoções, como as emoções influenciam nas finanças. E daí nisso foi vindo. Daí você vai estudando, vai pesquisando, vai tendo conhecimento e o mundo vai se abrindo, gente. E daí da parte financeira foi para a parte espiritual, parte emocional. E hoje eu estou buscando a paz independente do mundo externo. Olha como as coisas vão atrair. Então, assim, pilares, né? É contraintuitivo, mas funciona. Da mesma forma que a primeira coisa para você fazer, para começar a guardar dinheiro, é guardar dinheiro. Por Mas mais quando que tem tenha um negativo, guarda. Né? É guardar dinheiro. Você guarda R$ 5, R$ 10, R$ 50. Guarda. Olha, eu me lembro, há anos atrás, nós estávamos negativo no banco. E é possível. E eu falei assim, não, eu vou guardar. E comecei a guardar. E todo mês eu guardava. Impressionante. Em 2 meses, o jogo já estava outro. É contraintuitivo, mas são essas coisas contraintuitivas, porque você tem que se tornar a pessoa que você quer. Você quer ser um gastador ou você quer ser um poupador? Sim. Você quer ser um poupador para ter paz financeira. Então, busque isso. E daí eu me lembro, e não é tanto... Fala, Gabi. A gente tá... Vamos responder depois dessa pergunta da Rosângela, que eu achei muito legal. Pode continuar o raciocínio, depois a gente responde. E olha que engraçado, quando eu digo que não é tanto quanto você ganha, e sim o tanto que você gasta, equilibra, eu conheci uma secretária da clínica, começou a trabalhar lá, e eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de saber quem são. Essa mulher, o marido dela ganhava R$ 30.000 por mês. Gente, R$ 30.000 é muito dinheiro para qualquer um. E daí ele perdeu o emprego, ela teve que buscar emprego de secretária na clínica para ganhar mil e poucos reais, um salário mínimo, não sei. Então, veja, não é o tanto que ele ganha, é quanto eles gastam. Ao passo que eu acredito que tem muita gente trabalhando de secretária que tem a vida muito mais equilibrada que muitos médicos que ganham muito mais, porque vivem a própria realidade. Né? A minha secretária mesmo, ela e o marido compraram um sítio. Ela é secretária e ele trabalha como operário de uma empresa. Normais, e eles compraram à vista, gente. Então, assim, entendeu? Era o sonho deles e fizeram. E ela é super jovem. Ela tem 30 e pouco, 32, 33 anos. Então, veja, não é o quanto que você ganha, é o que você faz. Né? É o tanto que você gasta. Então, por incrível que pareça, a solução para o problema financeiro não é mais dinheiro. É impressionante, mas não é mais dinheiro. É saber administrar aquele. Né? Então, ok, buscar conhecimento faz parte das atitudes que você tem que fazer. Saber o que é a paz financeira é algo que você tem que saber, porque você tem que ver. E eu estou no caminho certo. Se você não sabe o que é paz financeira para você, você não vai saber qual que é o caminho certo ou não, entendeu? E vamos ver nas minhas colas o que eu tenho mais para falar. E daí muita gente usa um monte de desculpa, né? Isso acho que usa um monte de desculpa, fala, eu não consigo, eu não posso. Eu não posso buscar conhecimento porque eu não tenho dinheiro. Gente, mas é justamente porque você não tem dinheiro que você vai buscar conhecimento. Você vai buscar conhecimento. Muita gente viu meu curso. Às vezes exato, eu recebo esse dar esse exemplo. Eu recebo mensagem do pessoal falando, nossa, meu sonho é pintar, ter um ateliê, viver disso. Já faz, sei lá, 10 anos que eu sonho com isso, mas olha, o curso é caro, não consigo pagar. Gente... Eu não tenho dinheiro. Mas isso a gente viu, né? Você não tem dinheiro porque você não tem conhecimento, entendeu? Não, então, quando você comprar o conhecimento, você vai... Mas a gente viu isso em todo curso, que quando a Gabi vende, sempre acontece isso. Eu queria ganhar mais dinheiro, mas como eu não tenho dinheiro, eu não vou comprar. É justamente porque você não tem dinheiro que você vai comprar para aprender o que fazer para ter dinheiro.
Sim. Então é você usar, o que eu ainda falo, você usar Se você a não tem desculpa dinheiro, você para não tem o conhecimento de como fazer isso. E como organizar isso. Então Exatamente. você precisa conhecer. É muito. Parece. É simples, na verdade. É muito mais simples do que a Mas gente. são todas coisas contraintuitivas, percebe? Então, assim, você não tem dinheiro, não gasta. Mas, gente, isso não é um gasto, isso é um investimento. E investimento é tudo aquilo que vai te trazer retorno, Sim. não é? Então, assim, comecem a sacar essas coisas, né? E é super importante. Então, hoje, quem você é hoje vai te levar para a sua paz financeira? Pensa, para e pensa. Não, não vai me levar. Não vai me levar, não. Então, o que, que eu tenho que mudar? O que, que eu tenho que fazer hoje para atingir minha paz financeira? Né? E acho que isso é interessante para todo mundo começar a perceber, começar a fazer esse exercício, que é hoje. É igual dieta. Quando você quer fazer dieta, você não para de comer as coisas gordas e já Eu fica acho. magra. É, leva um tempo. Queria, Aí, queria, eu queria, né? aí você chegou e ficou magra, emagreceu os 10 quilos, 5 quilos que você queria. Aí você resolve comer de novo. Não é nesse momento que você vai ficar gorda, você vai engordar Sim. para frente. Então, assim, o que você faz hoje, e acho que o maior ensinamento é que você será no futuro o resultado de quem você é hoje. Sim. Então, pensem quem vocês são hoje e transformem dessa forma que a gente falou, né? Ó, a Rosângela perguntou pra gente, Vai. acho importante a gente responder, porque deve ter várias mães que se identificam. Identificam. Doutora, e filho com a mente fechada, como se faz? Ou seja, a minha filha acha que por eu ser aposentada, eu não tenho que buscar outra fonte de renda. Gente, se a sua filha tem a mente fechada, eu vou ser bem grossa. O problema é dela. É, não Não é, tem. não é porque ela acha isso E que você tem que eu tenho que seguir isso, fazer. né? A minha mãe achava um absurdo eu vender a minha casa e ir para um apartamento alugado. Ela achava um absurdo. Mas eu falava, mãe, eu não estou feliz aqui. Não tá bom para mim aqui. Essa não é a vida que eu quero. E eu mudei mesmo ela não querendo. Então, se a sua filha acha que você não tem que buscar outra fonte de renda porque você é aposentada, o que é que você acha? Essa é a opinião dela. Qual é a sua opinião? E, Não, gente, isso, e isso é imagina importante. para Olivia, imagina para pessoa aposentada ela buscar uma fonte de renda, o quanto melhor a autoestima dela, o quanto melhor o dia a dia dela ter uma coisa para fazer, o quanto não bem só financeiramente vai fazer, mas para a saúde dela. Então, talvez a É, filha dela não tenha esse conhecimento, mas se ela tá assistindo e tem esse conhecimento, ó, infelizmente, né, não dá para agradar todo mundo, nem os mas é nossos bem, filhos. e a gente não precisa agradar. Se você estiver feliz, e daí quando eu mudei para cá, e a minha mãe viu quão mais feliz e tranquila eu estava, quão mais tranquilos os meninos estavam, quão mais perto e mais fácil era a nossa vida, incluindo a vida dela, porque a gente estava mais próxima, gente, ela se tranquilizou. E daí, quando ela começou a perceber que eu não falava mais de escassez e de problema, gente, mudou tudo. É Rosângela que perguntou? Então, Rosângela, você tem que fazer, e essa é a coragem que a gente tem. Tem que fazer o que você acha que vai ser o melhor para você. E só você, Rosângela, sabe o que vai ser o melhor para você. Sim. Né? Então, se você acha, se você tem a necessidade ou a vontade de, mesmo aposentada, fazer algo novo, quer seja para ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque talvez o sonho que você tem é de viajar, de conhecer o mundo, de conhecer outro país, de ir para Jerusalém, para Meca, não sei, para Paris, vai saber. E com a aposentadoria, dependendo do quanto você ganha e do quanto você gasta, você não consegue. Então, juntar, ganhar mais dinheiro. Se você quer ter o seu tempo ocioso, né, que você não faz nada e fica pensando em bobagem, ocupado com alguma coisa que te dê prazer, então faça. A não ser que o meu dinheiro venha da minha filha, ela que paga para mim. Aí você tem que negociar. Aí não tem jeito de Sim. negociar e é mostrar para ela, olha, filha, eu acho que isso vai ser importante para mim por conta disso, daquilo. E você sabe que essa questão tem outras questões também. Muita gente não tem dinheiro não porque gasta consigo, mas porque gasta com os outros.
Então, porque dá dinheiro para os pais, dá dinheiro para os filhos, se sente culpada de ganhar mais e o irmão não ter, e Não, começa a dar dinheiro para o irmão. sim. Primeiro, se você não tem o que dar. E se você der o que você está guardando hoje para ele, amanhã, veja, amanhã você não vai ter. E será que essa pessoa vai ter para te dar? Sim. Então, a minha sugestão é, já que você tem essa necessidade de ajudar, faça 2 reservas. Uma reserva para você e separe um percentual para ajudar os outros. Aí quando alguém Ó, tiver... isso daí eu nunca tinha ouvido, é importante pra mim isso. Você sabe como funcionam as coisas aqui e eu sou uma pessoa assim, alguém precisou? Tô. Dá. Porque assim, se você der tudo o que você tem hoje para aquelas pessoas, um dia, e muitas vezes dá por coisas inúteis. Ela fala, olha, eu estou precisando de dinheiro para comprar remédio, para pagar o plano de saúde. Isso é de fato um negócio. Mas todo final de semana ela sai para ir no shopping comprar coisas. Então, na verdade, você não está financiando a saúde, porque a saúde é prioridade. Você está financiando as roupas que compra, ou a pizza que come todo final de semana, ou o jantar que vai com a família, entendeu? E daí, quando de fato teu irmão, teu pai, tua mãe precisarem de dinheiro para uma coisa real, você não vai ter como ajudar, porque você já deu tudo. E talvez o dia que você precisar, como agora na pandemia, você não vai ter a sua paz. Então, sempre, você quer ajudar? Quero. Eu preciso, eu me sinto na obrigação. Ok. Então, você vai separar uma parte para você que essa é imexível. Ninguém mexe, só você. E daí, e começar a fazer o que as pessoas chamam de reserva de emergência. Mas eu aprendi com o Thiago Nigro a chamar de reserva de oportunidade. Porque hoje eu estou tranquila porque eu fiz a minha reserva de oportunidade. Eu tenho a oportunidade de estar tranquila em meio ao caos financeiro externo. É a reserva de oportunidade. E se algum dia eu tiver a oportunidade de investir em alguma coisa, eu tenho. Se algum dia eu tiver a oportunidade de fazer aquela viagem que eu tenho. Mas isso não é para gastar com viagem. Estou falando, se é uma viagem que vai te trazer um investimento, que é necessário. Então, assim, a reserva de emergência, isso você tem que ter. Então, primeiro é a reserva de emergência. E como você começa fazendo? Guardando dinheiro. Tá no negativo, tudo bem. Guarda. Você precisa começar no hábito, né? Guarda 20 Guarda reais. 20 reais por mês. Bota lá. Primeira, abre uma conta. E daí tem gente que ensina na internet. A gente tá cheio de gente que ensina super bem. Se vocês, eu adoro a Luciana Fiô, que fala muito disso, que chama Domine Suas Finanças. A Natália Arcuri fala muito disso também. A Luciana Fiô tem uma pegada de mais amor. Tem muito conhecimento até gratuito disso, né? Exatamente. Então, busca conhecimento. Onde abrir conta, o que fazer, onde investir, essas coisas que não é a minha especialidade. A minha especialidade é outra, né? Então, assim, começa a investir. Então, faz primeiro a sua reserva de emergência ou oportunidade. E junto ou depois, começa a guardar o dinheiro para ajudar as pessoas que você quer. E Gabi, eu estou precisando pagar essa conta, me ajuda? Eu falo assim, ajudo, mãe, pai, irmão, vó, tia, primo. Eu tenho tanto para te ajudar. É o que você tem, não é o quanto que eles precisam. É o que você pode, né? Então, Rosângela, é bem isso. Se você acha que deve, que vai te fazer bem, que vai, faça. Porque a sua transformação vai refletir na sua filha. Sim. A gente tem uma seguidora aqui, IDBM. Eu vou contar uma experiência que eu vivo em casa e que eu tenho certeza que eu ajudei a minha mãe com isso. Ela está perguntando sobre a respeito das pessoas negativas. Gente, às vezes a gente fala assim, mas o vizinho opina na minha vida. A gente não tá nem aí pro vizinho. A verdade é essa. A gente não liga verdadeiramente pro que o vizinho pensa. Tem gente que liga, Gabi. Nossa, mas... Tem gente que liga. Mas às vezes a pessoa negativa pode ser o seu pai, a sua mãe, pessoas que você deve, que te deram a vida, no caso, né? E muitas vezes, quando você se posicionar e falar assim, mãe, isso, ou então, filha, isso é o que me faz bem. Você vai ter que sustentar isso. Até que ela veja, igual a Lívia falou, isso me faz bem, ela se posicionou. Você sabe no fundo do seu coração que te faz bem. Você não precisa ficar agradando outros e nem que seja sua mãe e seu pai. A sua evolução, eu acredito muito na evolução. A sua evolução na Terra é sua, entendeu?
Então, tem algumas escolhas que eu faço na vida que eu sei que podem machucar alguém na minha família. Eu sento com a pessoa e falo: olha, é o seguinte, eu tô fazendo essa escolha, eu sei que isso pode te machucar, mas essa é a escolha que me faz feliz. Eu explico pra pessoa por que aquela escolha me faz feliz e por que eu tô escolhendo aquilo. E Ô, às Gabi, vezes isso pode se ver como egoísmo, e não é. Você tem que se amar primeiro. A primeira pessoa que tá aqui, amor ao próximo, o primeiro próximo é a gente, né? e será que vai machucar, de fato, a sua mãe ou a sua avó ou alguém? Pouco Porque, assim, provável. às vezes não vai machucar, mas vai decepcionar, o que é diferente. Porque a gente, como mãe, muitas mães, não estou falando todas, eu estou me policiando para não ser assim, a gente cria uma expectativa com relação aos filhos. E Sim. se E é os filhos. natural isso, é normal, E, né? Que você... e muitas vezes os filhos, principalmente quando crianças, eles querem. é, eles não querem frustrar os pais, então eles fazem tudo para agradar os pais e superar as expectativas. Quando isso vai até a vida adulta, mas quando a gente é adulto, a gente já tem consciência de que talvez o que a minha mãe quer que eu seja, o que eu faça, não vai ser bom para mim. E daí a Sim. gente vai frustrá-la. Então não é machucar, é frustrar. E a frustração é da sua mãe, É, não é é um do seu problema que pai, eu não tenho é que um passar. problema seu. Então, quando a gente começa a separar, eu li um livro que foi muito interessante, chama Coragem de Não Agradar. E daí ele fala da separação de tarefas. A separação de tarefas é Vou até eu anotar que é a coragem de não de não agradar. agradar. E é um livro interessante de ler, que é um diálogo de um filósofo com um jovem, né? E é muito interessante. E daí ele fala da separação de tarefas. Então, assim, o que eu vou fazer é a minha tarefa. O que o outro vai pensar, vai sentir, como o outro vai reagir, é tarefa dele, não é minha tarefa. Então, quando eu paro de pensar no outro e penso em mim, óbvio que eu não vou fazer alguma coisa que vai machucar o outro. Mas quando é algo que vai me beneficiar sem machucar os outros, pode ter certeza, vai beneficiar o outro. Se você estiver mais feliz, você vai contagiar. Você vai transbordar, né? Se você estiver bem e em paz, você vai contagiar. A gente contamina e se contamina também com os outros. Então, se a pessoa do seu lado é negativa, o que, que você pode fazer? Você pode respirar. Gente, respirar é tudo na vida. Se a gente não respira, a gente não vive. Então, começa a respirar consciente. Respira e pensa: essa negatividade é dele, não é minha. Eu sou paz, eu sou amor, eu sou alegria. E eu vou transmitir isso para ele. É fácil? Não é fácil, mas você começa a ter a consciência, você começa a se blindar. E talvez essa pessoa negativa, você não precise conversar de coisas muito profundas. Você comece a deixar de falar coisas importantes. Não que você vai deixar de amar essa pessoa, deixar de estar com ela, Sim. mas é começar a se blindar. Tem coisa que eu vou falar para ele ou para ela que ele vai reagir, vai achar ruim, eu já sei a Lívia, reação temos dele. 2 minutos aqui Ai, meu acabando. Deus do céu. Bom, gente, então vamos fazer um resumão. A paz financeira vai de hoje você mudar quem você é através de mudar suas crenças. Vocês estão escutando, doutora Gabi caiu Lívia? aqui? Ou não? Tá travado aqui pra mim. Gabi? Agora Pronto. Agora 1 minuto e 30. travou aqui para mim também. Bom, então, primeiro, mudar a gente, porque a gente vai colher no futuro quem a gente é hoje. E a gente é hoje quem a gente foi a gente colheu agora quem a gente foi no passado. Então, mude através de tudo que a gente falou. Segundo, o que é paz financeira para você? Saiba isso. E terceiro, faça o que tem que ser feito. Busque conhecimento, invista, não é gastar dinheiro, é investir em coisas que vão te trazer retorno financeiro. Quer seja um curso, quer seja investimento mesmo financeiro em alguma aplicação, eu não sei, qualquer coisa. Busque conhecimento. Gabi, tá travado meio aí? Tá um pouco travado. Temos 41, 40. E assim, meninas, quem tiver outras questões, coloca aqui que a gente vai responder em vídeos futuros, né, Gabi? Sim.
Gente, estamos com 24 restantes. Acho que a doutora Lívia tá travando um pouquinho aqui no meu, não sei se está no de vocês. Mas a gente já vai se No despedir, meu, porque agora é 15. você Tchau, também.